No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Super Bowl, seus anúncios e sua história. Um pedaço dela. Se você quiser saber mais sobre isso, fique no vídeo. Eu me chamo Francis Pike, designer, gestor de marketing, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a história do Super Bowl, seus números e a sua importância no cenário americano e mundial da propaganda. Lembrando que aqui vai ser um relato breve, curto, mas conciso de parte da história do Super Bowl. A história é muito grande, né? São vários elementos, são várias coisas. O esporte que começou lá atrás, no século XIX ainda. E a ideia aqui é falar sobre o evento Super Bowl, né? Não propriamente sobre futebol americano. Mais pra frente eu vou falar sobre o futebol americano, que realmente é fascinante. Parte dessa história começa na final de 1958 da National Football League, a NFL. Essa final foi denominada The Grandest Game Ever Played, ou seja, a maior partida já jogada. Não que essa final tenha sido a maior partida da história, mas essa final entre Colts e Giants foi marcada por um paradigma. A partida estava empatada em 17-17 no tempo regulamentar, porém, esse foi o primeiro jogo da pós-temporada da NFL a ir para prorrogação por morte súbita, ou seja, o primeiro que marcasse seria campeão. A regra havia sido implementada meses antes por Bert Bell, um comissário da liga. Com cerca de 45 milhões de pessoas assistindo as finais pela NBC, sendo que esse número poderia ter ultrapassado facilmente os 50 milhões se o jogo fosse transmitido para a praça local, no caso Nova York, a cidade mais populosa dos Estados Unidos, esse jogo foi muito falado. Lembrando que nos Estados Unidos naquela época, em 1958, haviam mais ou menos 175 milhões de pessoas. O jogo foi vencido pelos Colts, mas com esse fenômeno da morte súbita fez com que alavancasse e muito a audiência. É que a gente não pode esquecer que na década de 50 e 60, quem ditava tudo que acontecia nos Estados Unidos era a televisão. Com o aumento da audiência, vários outros empresários decidiram fazer propostas para a NFL, mas a NFL era um clube extremamente fechado. Existiam três famílias que comandavam a NFL na época: os Rones dos Steelers, os Mara dos Giants e George Halas do Bears. Essas famílias tradicionais não estavam dispostas a dividir o bolo com esses prováveis novos donos. Por quê? Simplesmente porque eles criaram aquele bolo. Se hoje ele era maravilhoso, rentável, famoso, foi porque lá atrás eles comeram o pão que o diabo amassou também. Eles passaram por uma segunda guerra, eles passaram por uma crise financeira muito grande no mercado americano e por estádios vazios. E aí agora eles realmente não queriam dividir isso com ninguém. Se não estava na hora ruim, vai ser na boa que eles iam abrir, né, para o pessoal entrar. Mas em 1960, um dos bilionários que não pôde entrar nesse grupo foi o Lamar Hunt. Lamar Hunt é um cara que possivelmente eu vou falar mais sobre, porque ele é um puta de um personagem. Esse cara é incrível. Bom, voltando. O Lamar Hunt fez uma proposta para querer entrar na NFL com seu time e foi negado. Ok, o Lamar Hunt era um bilionário do petróleo. Como um bom bilionário, foi o que ele fez. E visionário também, de negócios, de esporte. Ele simplesmente teve a ideia de criar a própria liga dele. Simples assim. Que a NFL na época, ela era a maior liga. Mas existiam outras ligas também de futebol americano. Mas ela era maior. Até porque ela já havia incorporado outras ligas e era a mais famosa mesmo. O Lamar Hunt criou a sua liga, a AFL, a American Football League. Só que com a AFL a brincadeira foi um pouquinho diferente, porque a NFL estava acostumada a ter ligas concorrentes e ela sempre ou absorvia ou as ligas faliam, mas nesse caso foi bem diferente. O Lamar Hunt conseguiu construir uma liga que em apenas 5 anos conseguiu brigar de frente com uma que já existia há 40 anos, que era a NFL. Ele conseguiu patrocínios, ele conseguiu inovações tecnológicas como placares eletrônicos. Foi na liga dele que começaram a botar o nome nas costas dos jogadores. Enfim, várias modificações foram feitas para que a liga AFL fosse mais atrativa que a NFL. E ele conseguiu. Então, em menos de 5 anos, as duas já estavam rivalizando. A NFL, que não é boba, não é nada, já estava há 40 anos no mercado. O que foi que ela fez? A AFL, vamos trocar uma ideia aqui. Nessa troca de ideia, foi o que eles fizeram. Eles se uniram e criaram a nova NFL, que é basicamente a NFL que a gente conhece hoje. Só que hoje nós temos muito mais times do que, logicamente, na época que ela foi fundada. Então, para comemorar essa união da AFL com a NFL, eles fizeram um jogo final entre o campeão da AFL e o campeão da NFL. O nome desse jogo foi sensacional. Eles denominaram de AFL NFL Championship Game. Maneiro. Nome super criativo. Nas primeiras duas edições dessa final, ela manteve esse nome. Porém, na edição de 1969, houve uma mudança. Eles decidiram mudar o nome, fazer um teste. Lamar Hunt, ele mesmo, dono do Kaiser Chiefs, nome atual do clube, veio com a ideia de dar mais importância a esse jogo final e chamar ele de Super Bowl. A ideia surgiu de um brinquedo muito famoso na época, que a filha dele tinha, chamado Super Bowl. Nada mais era do que uma bolinha de borracha que pulava pra cacete e as crianças adoravam aquilo. E ele gostou da ideia do Super, falou, pô, Super é bacana. Após a fusão em 1970, os times
da AFL fizeram uma conferência chamada AFC. E os times da NFL fizeram outra conferência chamada NFC. O Super Bowl nada mais era a final entre os campeões de cada conferência. Hoje em dia, cada conferência possui 16 times, totalizando 32 times no total do campeonato americano de futebol. O nome Super Bowl pegando, sendo bem famoso e todas as pessoas gostando e tal, até porque o Super Bowl ele acontecia sempre no domingo à tarde e era praticamente um feriado. Então todas as pessoas estavam vendo um esporte genuinamente americano, focado para os americanos, feito para os americanos, praticamente só tinha isso para fazer. Na verdade, só tinha isso para fazer. Mas mesmo assim, antigos diretores da NFL não gostavam do nome e decidiram fazer um concurso com outros nomes e também o nome do Super Bowl para ver se ficava. Como vocês podem ver, o Super Bowl ganhou. Em 1991, completando 25 anos do Super Bowl, eles decidiram fazer algo diferente. Chamaram uma banda da época para fazer um show durante o intervalo. Já que o intervalo era uma coisa que ninguém via. O pessoal simplesmente pegava o intervalo, ia virar hambúrguer, ia beber mais cerveja, ia pro banheiro, enfim, as pessoas iam fazer outras coisas. A NFL, percebendo isso, decidiu usar o intervalo para fazer um show diferente dos shows marciais que eles faziam tradicionalmente. Chamaram uma banda, que na época era famosa, chamada New Kids on the Block. E aí o New Kids on the Block fez um show, e aí eles perceberam que o intervalo também poderia ser um atrativo pro jogo e pro evento como um todo. Mas no ano seguinte, a Fox, que era uma rede nova na época, ela decidiu usar o horário do intervalo para colocar um sitcom deles, chamado In Live Color, com Jim Carrey e os irmãos Wayans, que eles fizeram Eu, a Patroa e as Crianças e outros seriados naquele mesmo estilo ali. A Fox não transmitia o Super Bowl, era a CBS e a NBS, hoje em dia ela transmite. Como eles não tinham nenhum acordo com relação a isso, eles usaram o intervalo justamente para botar um programa novo. E como as pessoas no intervalo faziam outras coisas, deu muito certo. Então a audiência desse programa, o In Living Color, foi lá em cima. A NFL percebeu isso e falou, pô, estamos perdendo uma oportunidade de ouro aqui. Até porque para a NFL o Super Bowl nada mais é do que a maneira mais incisiva de mostrar o esporte dele de uma maneira mundial. Ou seja, através do Super Bowl eles conseguem trazer novos adeptos de uma forma bem agressiva. Então, em 1993, a NFL decidiu fazer um contra-ataque. Falou, bom, isso não vai ficar assim não. A gente vai instituir uma nova fase nos intervalos do Super Bowl. Na hora dos intervalos a gente vai fazer shows. Ponto. Então em 1993 a NFL decidiu que os shows iam fazer parte do evento do Super Bowl e que eles não iam mais perder público nem audiência para ninguém, principalmente para Fox na época, né? Já que com o Living Color deu um salto abissal. Então eles decidiram fazer um contra-ataque. Esse contra-ataque ia ser com alguém influente, né, na época, musicalmente falando, e que eles achavam que realmente ia dar um start, ia dar um boom e uma visibilidade mundial. Aí você fala, pô, visibilidade mundial? E eles fizeram isso e conseguiram isso. Eles simplesmente chamaram Michael Jackson, isso mesmo, Michael Jackson para fazer o show do intervalo. E aí, meu amigo, o esporte que já era famoso, o evento que já estava crescendo, que as pessoas de outros países já estavam vendo, bombou, explodiu e valorizou ainda mais. Porque vamos combinar, com uma coisa você fazer um show com New Kids on the Block e banda marcial, a outra você chama Michael Jackson, né? Então, literalmente você muda de patamar. E com isso o Super Bowl passou a ser o evento esportivo de um dia mais importante do mundo, porque diferente dos outros esportes americanos, o Super Bowl ele é uma final que acontece em um dia, ponto. Então, pelo fato também deles acontecerem num domingo à tarde, no horário nobre, então praticamente vira um feriado. Todas as atenções ficam voltadas exclusivamente para esse evento, né? A final do Super Bowl. Então o americano realmente ele para ver o Super Bowl. Então o Super Bowl se tornou uma experiência americana, genuinamente americana, passou a ser compartilhado com o mundo, porque ela aderiu à cultura pop. A cultura pop americana ela é consumida por todo mundo. Ponto. Então para você ter uma ideia da valorização desse evento, no primeiro Super Bowl, os 30 segundos de propaganda custavam $42 mil. Em 2023, que é a última métrica que a gente tem, esses mesmos 30 segundos custavam $7 milhões. Segundo a Fox, que é a detentora dos direitos de transmissão, 95% das suas propagandas foram vendidas em setembro. Ou seja, antes do campeonato de 2023 começar, da temporada de 2023 começar, eles já tinham vendido 95% das propagandas do Super Bowl. Obviamente eles venderam tudo. Eles esperam faturar aproximadamente $450 milhões só em propaganda. Em 2023, a empresa que mais comprou minutos em anúncios foi a Embev, com 3 minutos em anúncios. Outras marcas de bebidas alcoólicas como a Heineken, Molson Coors e Remy Martin também compraram espaços publicitários para serem anunciados na final. Cada jogador vencedor vai embolsar aproximadamente $157 mil, muito diferente do início, que uma métrica que a gente tem aqui é de 1978, onde eles desembolsavam aproximadamente $18 mil. Aumentou um pouquinho. E os vice-campeões, cada jogador ganha $82 mil. Também, vamos combinar, não é um
um mau dinheiro. Nesse ano também teve uma novidade. Pela primeira vez o Super Bowl foi realizado num estado onde as apostas são liberadas. Só no Arizona foram gastos aproximadamente 700 milhões de dólares em apostas. E nos Estados Unidos inteiro foram 100 milhões de transações para o Super Bowl, ou seja, um aumento de 25% em comparação ao ano anterior. 16,5 bilhões de dólares foi o gasto com alimentos, roupas, bebidas, decorações e outras compras para o dia da final. E de acordo com a Federação Nacional do Varejo, o gasto foi de 85,36 dólares por pessoa, o segundo maior registro já feito pela entidade. O primeiro foi o de 2020. Os alimentos e bebidas são os mais populares, correspondendo a um total de 79% do gasto, seguido de roupas com 12%, TVs com 10% e decorações e móveis com 7% cada um. O Super Bowl também é o segundo evento onde mais se consome alimentos nos Estados Unidos, perdendo apenas pro dia de ação de graças, por motivos óbvios, né? A média desse ano de telespectadores foi de 113 milhões, ou seja, a terceira maior audiência da história da TV americana, perdendo apenas para o Super Bowl de 2017, com 113 milhões e meio, mais ou menos, e para o Super Bowl de 2015, com 114 milhões e 400 mil telespectadores. Também a gente não pode esquecer que 7 milhões de pessoas viram pela internet, segundo a Adobe Analytics, que é um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Mas depois dessa história toda, vamos ao que interessa, as propagandas. Agora eu posso deixar aqui com vocês algumas propagandas, as que eu achei mais interessantes, mas se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo com todas as propagandas, largo aí um monte de propaganda para vocês verem. Se vocês quiserem, botem aqui nos comentários que eu faço isso. E agora eu vou deixar com vocês 5 ou 6 propagandas, as que eu achei mais interessantes que foram veiculadas nesse ano de 2023. I think you're gonna like your new nose, Miss Hastings. And cut. I'm Steve Martin. As an actor, it's my job to make people believe that what they're seeing is real. Hey. Hey! That the frustration is real. Man, I'm hungry. Oh, the disappointment is real. 1, 2, 3, 4. Winner! Eat it, Kyle. You're all losers. That the joy is real, but it's not real. It's acting. Wow! That's fantastic! Or was I just acting? Only way to find out is to try it yourself. Hey, corporate types, will you stop calling each other rock stars? You're a rock star. You are a rock star. Rock stars, please. You know what it takes to be a rock star? I've trashed hotel rooms in 43 countries. I was on the road since I was 16. I've done my share of bad things. Also, your share of bad things. We know that using Workday for finance and HR makes you great at your job. That don't make you a rock star. Oh, Ted in finance, you're a rock star. Hey, Liz in HR, can you do this? Unless you work with an actual rock star. You are a rock star. Thank you. Who's the new guy? Hi, I'm Oswald. Hello, Oswald. Give it up for Pam. Pam, you are a rock star. I wasn't gonna say it. The Bush Guide, cold and smooth survival skills. 3 things are required in the great outdoors. Food, drink, and shelter. Hello, I'm Sarah McLaughlin. Wrong shelter, Sarah. Also, that's a wolf. Head for the mountains. Oh, hey. What? Oh, don't judge me, Anton. Alcohol-free. Oh, back to work. It's the first of the month. Time to pay rent. What a perfect day to boost your FICO score with your rent. Mine went up, I'm happy to say. And it's thanks to Experian Boost. Hey, mister. Why so happy about rent? Well, now for the first time ever, paying rent can raise your FICO score instantly. You want me to do a jingle? Oh, it's not a jingle. One hit for Uber One. No, that sounds like a jingle to me. Diddy don't do jingles. We're talking about a hit song. Want a hit? Uber
Uber One can save you on rides and eats. Yeah, it's kinda sweet. That's cool. What else? Oh, don't do that. Dede, dachte girişime. Captain Uber One! Uber One saves me. Saves me way more. Uber One! Uber One saves me. Diddy is excited. Yo, these are the bomb! And they're air popped, not fried. Popcorners. You're an artist. Actually, Jesse, it's just basic ingredients. No, we don't eat our own supply. Mr. White! Jesse. Everyone's gonna want a taste. And I know just the guy to talk to. What are these? We call them popcorners. Say their name. Popcorners! Take! Yeah! How much of this stuff do you have? We've got 6 signature flavors, Joe. 7! You make 7! 7. 7 works. Yeah. Popcorners. Break into something good. We're gonna eat a lot of snacks together. Bom, galera, eu sou Francis Pike, designer, gestor de marketing. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, divulguem. E é isso. Eu sei que essa história ficou um pouco longa, mas eu tô me antenando para melhorar isso. Então, até o próximo vídeo e Spike Sport para vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo também, que é muito importante, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Nunca achei que fosse falar isso, meu Deus.